Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. No episódio especial de hoje, estamos com um convidado, João, analista CNPI. Ele pode recomendar ações, eu nunca recomendo nada. E eu trouxe ele aqui porque eu estou em dúvida em relação a uma ação que ele faz a cobertura há anos já, e eu estou pensando em colocar ela na minha carteira. Então, João, vou te dar um desafio. Eu fiz aqui algumas perguntinhas. E a ação, galera, é a Vale, que eu chamava, já ia falar Vale do Rio Doce. A galera mais antiga é a Vale do Rio Doce. Não sei, bom, é a Vale. A gente vai ter um bate-papo, mas antes de eu começar esse episódio, você já sabe, se inscreva aqui nessa plataforma e já me diga nos comentários. Você tem ações da Vale? Investe em alguma empresa de commodities? Tem alguma dúvida? Me diga aí nos comentários. Pois é, João, eu tô pensando em investir na Vale. Eu cometi um erro até, sei lá, um ano e pouco, a gente estava aqui conversando, a Vale estava 60, você falou, Charles, acho que é um bom momento. Eu falei, vou pensar. Eu pensei, ela já foi 70, 80, e aí o tempo passou. Quando ela bateu 60 agora de novo, eu falei, cara, vou lá falar com o João, porque eu não quero perder. Então, o primeiro ponto que eu estava levantando aqui, para quem não conhece a Vale e tal, a gente pode falar um pouco a Vale depende muito da China. Antes da gente falar de preço, tudo, qual é esse percentual? É uma lenda que ela depende da China? O que você pode falar para a galera? O principal produto da Vale é o minério de ferro. Ela produz aí cerca de 325 milhões de toneladas por ano de minério de ferro, com uma pureza mais elevada. 58% desse minério de ferro é vendido para a China. A China produz aí cerca de 54%, 55% do aço no mundo, cerca de 1,1 bilhão de toneladas. Cara, é muito, hein? Então, como a China tem a maior produção de aço, a maior produção siderúrgica do mundo, existe uma dependência mútua, né? Tanto das brasileiras e australianas mineradoras com a siderurgia chinesa, como o inverso também é verdadeiro, porque até então a produção de minério ele ocorre basicamente no Brasil e na Austrália. Tá, então hoje o Brasil retira esse minério, a Austrália também, e a Vale manda quase 60% para a China. Exatamente. O que você está dizendo é o seguinte, então vamos lá, se der um problema muito grande na China, dá um problema na Vale aqui. Exato. Ao mesmo tempo, se a China continuar andando um pouquinho, a economia ali, pode não crescer 8, mas 4,5, 5, tá bom, né? Ou não? Se crescer 0, em tese, para a Vale tá bom, porque ela vai demandar mais ou menos o mesmo tanto de minério de ferro. Para crescer 0, ela precisaria manter a produção de aço mais ou menos na mesma linha. Ficaria aí o preço do minério na linha do produtor marginal. Tá, então o primeiro ponto, se é dependente ou não, você já falou, 58%. Até dentro desse ponto, antes de eu ir para outra pergunta, você falou da Austrália. Tem alguém que pode substituir a Vale nisso ou não? Roubar mercado e tal, não? É como se fosse um oligopólio, falam em nome de cartel, que seria Vale, Rio Tinto e BHP, seriam as três grandes ali. É como se fosse o cartel da OPEP, sabe? Que tem okay. Rússia, Arábia Saudita, é mais ou menos parecido, só que em vez de ser controlado por países, é meio que essas três empresas, elas, à medida que o preço cai, elas podem tirar a produção, colocam menos, naturalmente o preço sobe. A China, em contrapartida, às vezes fica com estoque muito alto nos portos chineses e com isso faz com o preço cair. Se a China desliga... É uma briga, né? É uma parceria que... Eu entendi. São 3 mineradoras grandes, então. Vale, BHP e Rio Tinto. Uma brasileira, 2 australianas. Eu sou contra cartel e tal. Mas como eu estou pensando em investir na Vale, que elas continuem com essa operação. Tá? Tudo que o investidor de ações está procurando é um monopólio ou oligopólio bem gerido. Com um valuation atrativo. Que continue com um valuation atrativo. Tá. Pergunta número 2 aqui. Preço do minério de ferro. A gente já sabe que tem um impacto muito grande. Então, eu queria saber o seguinte. Quanto está o preço do minério de ferro agora? Qual foi o pico? Uhum. Até onde ele pode cair, caso ele caia? E quanto você acha que seria o preço hoje justo, vamos dizer assim? Então, um panorama do minério que é o principal preço aí que a Vale tem. Perfeito. As ações costumam oscilar conforme o minério. Como é que está? O minério atualmente está a $100 a tonelada. É um preço que já teve mais alto no começo do ano, chegou a bater 140, ele vem aí em queda, porque o primeiro trimestre na China ele é mais fraco. Então você tem o ano novo chinês e a produção de aço no começo do ano da China está cerca de 15, 20% mais fraco do que no ano anterior, o que para ela manter a mesma produção, isso precisa aumentar num ponto futuro ao longo do ano para a China entregar o seu nível de crescimento ali. O preço mais baixo, a gente pode considerar duas coisas. O primeiro é $40 a tonelada, bateu em 2016.
o fundo ali junto com o petróleo. Isso pode acontecer? Pode, tudo pode. Mas é improvável. Pós-pandemia, você teve um incremento muito grande de inflação, de frete, mão de obra. Então, o custo do produtor marginal de minério hoje é cerca de $90. Então, espera-se que o preço médio do minério de ferro vendido ele seja a $90 ou acima. O minério não vem negociando desde 2020, não deve ter fechado um mês abaixo dos $90. Se você pegar a média do minério de ferro a partir de 2020, ele vai dar para cima dos $100. Então, 100 tá baixo, então. 100 pode estar baixo. Pode ser uma boa compra. Se a gente considerar um preço de médio e longo prazo de $90, se você fizer um valuation por fluxo de caixa descontado, descontar uma taxa de 15%, que é uma taxa ok para o Brasil, você vai ter ali uns $85 de preço justo para Vale. Então você teria um upside de cerca de 40%. Então, o preço minério você deu um panorama. Agora a gente pode falar do preço da Vale, né? Eu estava olhando aqui, antes da gente começar a gravar esse episódio, e a ação da Vale estava R$ 60,44. É caro, é barato, é o preço justo, é onde ela estava? Eu acho R$60 é o quê? Eu acho que cabe alguma compra a R$60. Eu acho que o preço justo é entre 85, é como R$85 por ação. Esse é o meu preço justo para Vale. Nada impede dela bater os 120 que ela bateu no talo da pandemia ali, mas não é... Também é um exagero para cima. Mas o que a gente pode observar, até olhando graficamente com a equipe aqui técnica, ele tem muita defesa nesse 60. Ele é um ponto onde o short seller começa a fechar a posição. Não vale a pena apostar contra. Né? É um patamar que você começa a tomar um risco que ele não... R$60 é uma zona compradora desse papel aí nos últimos 2, 3 anos. Usualmente, quando ele chegou entre os 55 e os 60, o que aconteceu na sequência ele ia subir até os 75, 80. Não dá para dizer que isso vai acontecer exatamente quando vai acontecer, mas é o movimento que tem feito nos últimos tempos. 85. Ao mesmo tempo, se chegar a 100, 120, a turma da venda já olha e fala, opa, tem oportunidade aqui, né? Exato, mas é um papel interessante também porque ele deve ter uns R$6 de dividendo por ação, então o preço de hoje seria uns 10% de yield para os próximos 12 meses, então você vai... Ao mesmo tempo que você vai esperando o momento da alta, você vai coletando esses dividendos, é um carrego interessante. E aí você também vai aprendendo, como a gente está no Brasil, que é um país majoritariamente de commodities, a fazer esses trades, que é algo importante. Tenta comprar na baixa, não compra tudo de uma vez só, vai comprando de pouquinho. A hora que você perceber que o mercado está muito otimista demais com a China, que a Vale já está 80, 90, 100, 120, você vai vendendo aos pouquinhos. Não, mas a pessoa não consegue vender e tem uma explicação. Quando a Vale chega a 80, 90, sai em todos os portais, banco tal vê a oportunidade da Vale chegar a primeira vez a R$195, a 170. Então, sempre que o mercado está otimista, é muito difícil sair de um papel, mesmo nas máximas. Você olha ali, historicamente ele bate e volta, mas é muita matéria falando bem. Ao mesmo tempo, você pega uma Vale a 60... Tá todo mundo com medo, a China... Não, todo mundo com medo. A China vai parar, o mercado vai acabar, a Vale vai cair para R$15 e tal. É difícil, entendeu? E faz, sei lá, 60 anos, 50 anos que acontece isso na Bolsa. Se você pegar investidores muito experientes, tipo Luiz Alves, Paz de Barros do Alasca... Isso aqui é o que ele espera, 60. Ele vai comprar aqui, vai comprar um pouco aqui. Talvez você vá comprando de pouquinho, ela pode bater 40. E aí, quando estiver chegando lá perto dos 120, ele vai estar vendendo a posição toda. E é isso que a gente gostaria de ensinar para o investidor que nos escuta a ir fazendo. Em 60 cabe alguma compra. Eu acho que é um ponto de compra. Não precisa comprar toda... Pensa assim, eu queria ter 2% na minha carteira de Vale. Compra meio, 1% nesse ponto. No meu caso, por exemplo, eu quero comprar para minha carteira do canal, lá do meu YouTube, eu quero comprar 50 mil. Compra 20 agora, porque 60 é um preço muito atrativo, né? Compra 20, 22, Isso, né? Qualquer coisa entre 20% e 25% agora e guarda cartucho para eventualmente se ela vier para mais baixo. Aí começou a bater 70, vende um pouquinho. Bateu 75, vende mais um pouquinho. Aí vem uma semana ruim, manteiga vai assumir conselho, aí já cai para 58. Opa, 58 é legal, né? Aí você vai fazendo essa movimentação e no meio do caminho você vai pegando os dividendos ao longo do tempo. Então, a 4, você até falou um pouco, mas eu queria reafirmar, ela é uma empresa pagadora de dividendos. Nesse patamar, você acha que ela vai pagar em torno de R$6 nos próximos 12 meses, é isso? Isso, mais ou menos R$1,50 por trimestre. Ela paga trimestralmente. Exato, ela vai divulgar o balanço aí
meio de maio, então ela já deve divulgar um dividendo como 1,50. O primeiro trimestre foi bom, porque o minério de ferro estava muito alto, então ela deve divulgar um bom resultado e deve pagar 1,50 por ação. Ela já pagou 2,74 nesse mês de março, que era referente ao final do ano passado, que é um dividendo mais gordinho desse final do ano. Chegou a pagar... Perdemos. Quem pegou a Vale no ano passado pegou R$7 por ação de dividendos. Quem pegar pensando nos próximos 12 meses, a gente estima que pelo menos 6 deve pegar. E aí tem que ter essa tranquilidade de fazer essa posição. Tá perto dos 60, compra um pouquinho. Chegou 75, 80, vende um pouquinho. Vai vendendo a posição para cima e vai recomprando a posição para baixo, fazendo... Pegando a ideia de fazer o movimento do mercado da forma correta e não... fazendo ao contrário. Compra 90 e vende a 60. Agora, você falando que ela está R$60, pode pagar 6 de dividendos para 12 meses, que a gente está falando de 10%. Exato. E ainda tem um potencial de valorização. No momento em que a Selic está caindo, é uma situação... E assim, eu não estou querendo vender o papel, não quero que ninguém come, não é nenhuma recomendação. Eu estou só vendo que é um ponto que os fatores positivos estão bem... Nos últimos 3, 4 anos foi um movimento que elas se repetiram. Em renda variável nada é certo, mas é um ponto interessante de compra, é um ponto onde tem muito, é um ponto gráfico, pelo menos eu não sou analista técnico, mas a gente acompanha aqui com o pessoal, é um ponto onde tem muita defesa do papel. Tá, já é aquilo que a gente falou, não compensa apostar contra, sei que. Tá. E a última aqui, mais importante, talvez, pergunta... Dentro desse mercado de commodities, porque, se eu quero botar Vale na minha carteira, é porque eu quero colocar commodities que eu não tenho direito ali, nada operando, a não ser um pouco de fiagro, que acaba pegando ali esse mercado, né? Certo. Nessa linha de commodities, tem alguma empresa mais barata ou melhor na Bolsa? Mais barata Vale e Petro. As duas mais baratas de commodities hoje são Vale e Petrobras. Boas empresas para você olhar, eu gosto de 4. 5, vou colocar aí na lista. Tá, pode falar, a galera adora petroleiras para olhar, Prio e Vale, uma privada e uma para quem topa. Tem o Prio e não tô reclamando. Fala, Prio, Vale na mineração. Suzano tá na ponta contrária agora. Suzano a gente deu o call subiu, né? Há 12 meses atrás, agora ela tá chegando perto do topo a 65. E uma que pode ser que esteja interessante, ela não está mais barata que a Vale, mas é interessante, é a SLC Agrícola. Tá. O segmento de algodão, soja e milho é muito pulverizado, mas ela é a maior empresa num setor onde o Brasil é líder aí. Então, são as empresinhas para ficar de olho, tentar pegar sempre contracíclico, né? Não tentar pegar... É muito difícil contracíclico, principalmente para o investidor iniciante. Porque ele se emociona, ele... opera muita notícia e aí é difícil. E usualmente, quando pegar o exemplo da celulose do ano passado, a celulose bateu, sei lá, 490, $500 e a Suzano bateu 30, 40. É o ponto de compra. Era a mínima de 52 semanas, é a líder global do setor, então era um ponto de compra. A hora que a celulose vai para 580, como foi na semana passada, a Suzano está fazendo o máximo a R$63. A galera compra. Não é o melhor ponto de compra. O melhor ponto de compra era 40. E agora é o contrário da Vale, por exemplo. Agora a Vale foi, sei lá, 75, 80, agora veio para 60. Agora é um bom ponto de compra. Klabin e Suzano, de papel celulose, estão na máxima de 52 semanas. Essas boas... Quando você sabe que você está olhando uma líder regional ou global de commodities, um bom ponto de compra é a mínima de 52 semanas. E quando ela está no all-time high de 52 semanas, talvez seja um ponto para você já estar... realizando um pouquinho da posição. Bicho, muito obrigado, galera. Uma aula aqui no podcast de Vale, de commodity, A gente cobriu aqui 4, 5 perguntas. Se você tem mais dúvidas da Vale, deixa aqui nos comentários que eu repasso para ele as perguntas. A gente pode gravar um outro episódio. Já me diga aqui nos comentários também, depois do que a gente falou, você investiria na Vale? Tem alguma outra? Petro... Cara, Petro de graça, eu não sei se eu quero. A galera que me acompanha sabe dos rolos aí da Petro, que eu já me meti, só perdi dinheiro. Vai nas privadas, pô. Na Petro. Não, Prio eu tenho, tá legal. Então já sabe, agora que a gente acabou o episódio, se inscreva aqui nessa plataforma, se for YouTube, batendo no sininho, e me diga nos comentários se você tá investindo, não tá. Se você tá afim, é isso, te vejo no próximo episódio.